o Bolsonaro, pai, com a máquina na mão, perdeu do Lula. E agora a tese dos caras é que o Flávio, com todos os escândalos, sem o carisma do pai, vai conseguir ganhar no segundo turno. É tipo uma puta tese furada. Eu tenho uma tese do que poderia salvar. Olha que merda, né? Como salvar a campanha do Flávio. Não, guarda pra você. Não, você já ouviu já? Não quero ouvir, ó. Não quero ouvir. É porque isso não vai acontecer. Isso só não vai acontecer. Ele já ouviu, já passei essa cal. Porque, bom, como ele tá operando travado por marqueteiro paulista. Trocou o marqueteiro hoje, você viu, né? Duda Lima agora. Trocou? Trocou. Voltou? Duda Lima já não tava? Então tô ficando maluco. Bom, basicamente o Major Rocha Maxim. Ele tô escrevendo aqui, ó. Ele abraçar a porra do miliciano dentro dele ali e falar: é isso, é o mata rindo. Hoje eu não amo, hoje eu não amo. É isso aí. Cada cachorro que lama sua caceta. Porra, ele é playboy carioca, irmão. Ele não é militar. Ele não consegue passar força. Ele é um vagabundo, porra. Sim. Sabe? Os vídeos privados, as fotos privadas, os vídeos privados dele mostram que ele é um vagabundo. Você viu aquele vídeo dele imitando o Jair Renan? Baixando nas meninas? Entendeu? Sim. Ele é aquilo dali. Ele é aquilo lá. Ele é aquilo. Ele não é o pai amoroso, protestante. Não, ele é esse playboy com um amigo bandido. Se ele abraçasse... Se ele fosse o que ele é de verdade, a gente teria um problema. É isso, a gente teria um problema. Você acha que o brasileiro votaria no Rocha? Eles iam simpatizar com o Major Rocha. Com o Rocha Maxim. Eles iam simpatizar. Caralho, que merda. É o Brasil, né? Que país... E a disputa... Aí basicamente a gente teria uma disputa dentro da direita do carioca bandido versus o paulista workaholic. Vou fazer uma pergunta pra você, Impera. Como... É uma pergunta gnóstica. Vivendo no Brasil, né? Como escapar do Norm Hell? Se embolhando, é o único jeito. Não podemos. Não é uma solução. Não podemos nos embolhar. Não Temos que subverter o Norm Hell. O Brasil está em constante estado de Norm Hell. Long houseado até o talo. Como a gente vira isso? Porque não foi sempre assim. Collor fez isso. Não. O Collor, ele pegou a mídia e colocou a mídia no colo. Collor. É isso, o Collor ele conseguiu dominar meios de comunicação como ninguém nunca tinha conseguido. Ninguém nunca tinha conseguido. Coloca na tela aí, só pra o argumento do Pedro sobre a tese furada deles, dá uma olhada naquilo ali. A rejeição do Flávio Bolsonaro é 10 pontos maior do que do Jair. Pai. Que faz todo sentido, né? Acho que foi o Impera que falou num outro programa que estava aqui, e é verdade, tipo, meu tio, que a gente chamava ele de Bolsonaldo, Ronaldo, o nome dele, né? Já fala isso há muito tempo. E qualquer bolsonarista raiz que você pergunte, ele fala, não, o único problema do Jair são os filhos, né? Isso roda dentro do bolsonarismo. Então não me assusta que a rejeição do Flávio seja maior do que a do pai. Isso há muito tempo, né? Muito o tempo. problema é os filhos. Muito lá tempo, quando era governo Bolsonaro. Olha a rejeição do cara, brother. É muito e assim, alta. o Lula, ele só perde pra um cara com uma rejeição maior que a dele. Sim. Essa é a realidade. Claro. E o único cara que estão querendo jogar pro segundo turno, a normizada, é o cara com uma rejeição maior que o Lula. E depois vão falar que a culpa é nossa. Sim. Depois os caras vão vir com a maior cara de pau e falar que a culpa é nossa, né? Isso eu acho o raciocínio mais vagabundo de todos. Você falar, tipo, que a culpa é do minoritário, não do majoritário. Porque os caras falam, não, vocês elegeram o Lula. Não, irmão, não foi a gente que elegeu o Lula. Foi vocês que botaram um candidato merda lá que é incapaz de ganhar. É porque esses caras não entendem um princípio muito básico de eleição. O candidato tem que convencer o eleitor. Exato. Não o eleitor que apoia qualquer bosta. Não. Exatamente. Ou você é convencido, ou você vai perder, caralho. É culpa é sua que o Flávio perdeu. Não. O Flávio que tem que ser convincente, caralho. Exatamente. Sabe? Não, vocês votaram nulo e não sei o quê. Ele que tem que empolgar, porra. que... Ele que tem que ir atrás. Ele que tem que ir atrás do voto, não o contrário. Vão se fuder. Só que com a quantidade de escândalo que o Flávio acumulou nos últimos meses, fora o que ainda tem pra sair, eu acho que esse discurso não vai colar. Vai ficar muito mais claro que na última eleição que a culpa foi do cara. Não, é assim, é óbvio que é aquela coisa, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Xingam por 4 anos, depois pedem apoio. Exato, bicho. Vai ser isso. Porque não fazer isso implica em chamar a responsabilidade pra si, né? Você tem que ser muito maduro pra falar, pô, realmente, a culpa é minha, eu errei, eu apoiei um candidato merda, não competitivo. E o cara que tá nessa histeria antipetista, ele não tá racionalizando, ele tá sendo guiado pelas suas emoções mais reptilianas, né? A amígdala dele está completamente sequestrada pelo Lula. E aí o cara, mano, fica nessa maluquice. Mas racionalmente, se você for parar racionalmente, pensar, cara, a culpa não é
do cara que é minoritário. A culpa é do cara majoritário que é ruim. Com certeza. Imagina, de novo, porra, os caras estavam com a máquina na mão, estupraram o orçamento, Bolsonaro estuprou o orçamento pra tentar se reeleger e perdeu, bicho. E perdeu. Ele perdeu pelo discurso retardado que ele desenvolveu durante todo o seu mandato, né? Porque se você pegar, o STF agia muito contra o Bolsonaro, o STF ama o Lula. Pera, isso não é verdade. O Lula tava condenado pelo STF, ele tava preso quando o Bolsonaro assumiu a presidência e ele devolveu o Brasil pro Lula. Sim, o Bolsonaro devolveu o Brasil pro Lula, porra. O PT estava em frangalhos quando o Bolsonaro ganhou, a ponto do Haddad e da Manuela Dávila terem que fazer campanha usando verde e amarelo, não podia usar vermelho no santinho porque queimava filme. Vamos lembrar, o Bolsonaro ganhou com a esquerda destruída. Era pra ter sido... Era pra fazer aquilo que eu falei lá. Não sei se eu posso falar nessa live. Mas, assim... A gente tá no MBL ainda, né? Sim. Uhum. Tá. Enfim, era pro Bolsonaro, cara, ter governado por 20 anos. Sim. Porra. Passado pro sucessor, voltado. Exato. Que foi o que o PT fez depois que o Lula ganhou. A regra é... Pelo menos vai. Vamos falar que agora a entropia tá maior, né? Com rede social, a participação popular tá maior... não existe um controle da opinião pública tão grande quanto existia nos anos 2000. Mas, pô, pelo menos 8 anos, vai. Sim. O cara, em 4, já ser espinafrado, assim, é porque fez muita merda. Se tirasse cercadinho, discurso de urna, papo de fechar congresso, articulasse um pouco melhor que o Centrão, não criasse orçamento secreto... Se o Bolsonaro Pronto. tivesse... Porra, mas daí também você não quer Bolsonaro, é outra pessoa, né? Você tirou tudo que faz o Bolsonaro ser o Bolsonaro. Se o Bolsonaro tivesse feito o mínimo, o MBL ainda teria sido... principais. Se o Bolsonaro tivesse Tira os feito o erros. mínimo... Não tinha as ideias core. Os erros são as ideias core, bicho, do bolsonarismo. Qual é a ideia core? Tira esses erros que sobrou. Sobrou o Paulo Guedes. O que mais? Então, se sobrasse só o Paulo Guedes, eles tinham vencido. Digamos assim... Se fosse o Paulo Guedes presidente. Isso que eu ia falar, só se fosse o Paulo Guedes o presidente. Aí talvez... Não, se o Bolsonaro ele tivesse não governado, Paulo Guedes, toca aí, Moro, toca aí, não sei o que lá, toca aí. Não tivesse rachadinha, esquema pra eles ficarem articulando com o Supremo pra acabar no fim da Lava Jato, na libertação do Lula. Cara, se você tira as cagadas do Bolsonaro, as cagadas esdrúxulas dele... Mas daí você tira ele o Bolsonaro. vencido. O Bolsonaro é as cagadas dele, né, bicho? Se o Bolsonaro não Mas é isso que eu tô falando. Se o Bolsonaro fosse o Bolsonaro hipotético... Se o Bolsonaro fosse o Bolsonaro hipotético, o MBL ainda seria a base. Mas de novo... Lá, por isso... Se ele tivesse... Ok, vamos... Você é a base? Então, o que vocês querem que a gente... O que vocês querem? Bumbum livre, o que vocês querem que eu faça? Daí pronto, e ele ouve. Olha só, sabe? Esse jogo de... Se ele tivesse status de governar, de lidar com esses múltiplos interesses... Ele teria continuado na porra do poder. Mas essa que é Mas ele não era capaz de fazer isso. Se o Bolsonaro fosse o que nós queríamos... Se o Bolsonaro fosse o Renan Santos, ele estaria num heist de 1000 anos. Se o Bolsonaro fosse um Trump, ele teria mantido a base dele por... Não, o Trump se fudeu também. Não, o Trump se fudeu, mas... Não, o Trump se fudeu porque o Partido Republicano não é o PT. E o Partido Republicano não estava na tragédia que o PT estava. Não tinha antes do Biden era o Partido Democrata não estava na tragédia. A Hillary Clinton não estava presa. Não. É que você falou republicano. Democrata. O Trump se fudeu porque estava numa situação muito pior. Ele não tinha nem controle do próprio partido. Exato. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tinha controle do Bolsonaro não tinha partido. O Bolsonaro rachou o próprio partido. Ele saiu do partido. Ele governou sem Ele partido. poderia ter tido controle, mas ele era incapaz. Vamos lá, gente. Nossa, ele errou tudo, rapaziada. Ele só fez merda. É o que o Pedro falou. Tem que tirar o Bolsonaro mesmo. Qual é a grande tragédia da experiência humana? Arquetipicamente falando. A grande tragédia, né, arquetipicamente falando, da experiência humana, não é falhar miseravelmente. Porque você pensa assim, vamos pensar que a gente tá contando uma história, né? A gente quer fazer uma tragédia grega, assim, bem carregada. Como que a gente conta a história? Não é o herói, ele vai lá e tudo dá errado na vida dele, ele se fode, a mulher morre, blá, 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 blá. Isso não, isso é só uma história muito triste. Uma tragédia mesmo, pra ter aquele sentimento de tragédia, aquela coisa trágica, o cara tem que quase conseguir, quando ele tá prestes a conseguir dar tudo errado. E é essa expectativa de que vai quase dar certo, agora vai, puf, dá errado, fode tudo, e aí morre todo mundo e o cara se ferra. E essa é a grande frustração, né, da experiência humana. Eu poderia ter sido. Exato, eu poderia ter sido. E essa é a experiência do Brasil, né? Porque se você for olhar o que a gente construiu, e por isso que a gente fica tão puto com o Bolsonaro como usurpador do fenômeno, né, brasileiro, porque assim, a gente teve uma chance histórica única em 2014, né, e 2015, que foi o impeachment da Dilma. Cara, era assim,
Foi um perrengue. E o Bolsonaro dando bola nas costas, tá? O Bolsonaro não queria. Apoiou greve de caminhoneiro, não apoiava impeachment, só foi apoiar no final, não falava nada, ainda falou merda naquele voto dele, que ele falou pelo brilhante Ustra, não sei o quê. Só fez merda o processo inteiro, só cagou, só deu bola nas costas. Mas com muitas penas, a gente foi andando até Brasília, quem foi atropelado. Cara, organizamos manifestação que foi furada, depois conseguimos organizar as maiores manifestações da história do Brasil. Se fudemos, Brasil se fudeu junto, as pessoas saíram de casa, lutamos, conseguimos, prendemos Lula, derrubamos a Dilma. Porra, agora vai. Agora vai ser do caralho, agora vai. Sabe, com muito esforço. E aí o cara, em 4 anos, enfiou tudo isso na bunda. O Lula voltou como salvador da democracia. O Lula, o cara que tava preso, que roubou milhões, né? Que tava roubando pra controlar o Congresso. Né, eles estavam discutindo vamos lembrar, o PT estava discutindo uma constituinte naquela época, a Dilma estava discutindo os conselhos consultivos para suplantar o Congresso. A gente conseguiu desmobilizar isso, a gente conseguiu derrubar o PT, e em 4 anos o Lula volta como salvador da democracia, de tão incompetente que o Bolsonaro foi. Em 8 anos, ele vai vir como Lula anticorrupção. Ele usurpou absolutamente tudo que a gente tinha direito de criticar o PT. Exato. E se sujou de merda. Exato. E assim, as pessoas precisam entender a traição pro Brasil que o bolsonarismo representa. Porque assim, cara, quando você sai de um processo histórico como esse, né, onde você consegue, cara, derrubar o PT, prender o Lula, porra, que ex-presidente do Brasil que tava preso em cana porque o cara cometeu crime. Vários cometeram crime, nenhum nunca foi sequer julgado direito. O cara tava preso. Aqui em Curitiba. E aí, porra, puta oportunidade perdida. Cara, imagina se é um cara foda que é eleito ali, igual a esquerda governou por décadas, você ia ter um cara bom de direita governando por décadas. Esse país ia finalmente deslanchar, sabe? Finalmente a gente ia conseguir alguma coisa. Mas essa é a grande tragédia da experiência brasileira, porque... agora vai. Não vai. É o Stefan Zweig, né? É o eterno país do futuro. E toda vez que a gente acha que a gente vai conseguir arrumar a casa, alguém faz uma cagada tremenda e xablau. Estamos aqui de volta, né? Como a China teve o seu século de humilhação, já estamos aqui em meio século de humilhação brasileira. Só desde quando eu nasci já tô indo aí para quase meio século de humilhação, porque a gente fica fazendo merda. E estamos aqui de novo, 2026. Tentando limpar a cagada. Não, fazendo outra cagada, né? O Flávio tá em segundo. De novo, cara, a gente tá... O brasileiro insiste em fazer merda. Insiste em fazer cagada. É incapaz de olhar e falar assim... O Flávio tá em segundo e o Lula tá em primeiro. Exato, bicho. Porra, os caras... Vocês são mongol, vocês não aprendem. Tipo assim, não dá... Não dá, vocês não viram o que aconteceu. Vocês vão eleger o Sarney na próxima, porra? Que o Sarney só se for na cova, né, bicho? Mas sei lá, vai vir, vamos botar o Cleitinho pra ser presidente. Vamos botar o... Vai botar... A próxima vai ser Érica Hilton e Cleitinho. Você acha que o Cleitinho não almeja a presidência da República? Eu acho. Eu tenho certeza. Eu acho. E vou te dizer mais. Eu não acho que ele está insano em almejar. Eu acho que é possível, né? Estão deixando o homem sonhar.